Porque o Twitter, ele só é proibido em ditaduras. Não existem democracias que proíbem o Twitter. No mundo inteiro, não há países que proíbem o Twitter. Eles podem colocar regras um pouco mais rígidas, um pouco menos rígidas. A expectativa de que você fala, Paula, é das pessoas que superestimaram o ministro Alexandre de Moraes. As coisas estão ficando complicadas no nosso Brasil. Haja vista que ele, o ministro Alexandre de Moraes, já baniu o X do Brasil. Vale lembrar também que somente os países de ditadura, gente, é que tem o X proibido. Entre eles, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e também o Irã, entre outros. Aí vocês já tiram. Na Rússia, o que acontece nesses países? O que será que está por vir? Será que estamos correndo riscos até mesmo de guerra? Bom, gente, eu estou vendo que a situação está ficando complicada, principalmente para quem quer a verdade, para quem luta por uma verdadeira democracia, como é o caso de nós, apoiadores de Bolsonaro, e dos conservadores do Brasil. Eles querem que somente o que eles dizem seja verdade, como era antigamente, né? Eu, particularmente, Renata, lembro que parecia que eu estava numa bolha, onde tudo estava tudo bem. Mas, na verdade, não estava, não. E agora, depois de escancarado toda a verdade através de Bolsonaro, eles estão tentando novamente calar o povo brasileiro. Haja visto o que eles fizeram na pandemia. Vocês lembram da época dos caixões que tinha ali, da onde colocaram na nossa cabeça que a gente ia morrer? O povo ficava apavorado quando começava a matéria ali da Globo, na época das mídias tradicionais. Lembram disso? Eu lembro quanto pânico foi causado. Imagino que agora também está causando pânico em cada um de vocês. Mas segundo Elon Musk, o país Brasil não tem coragem de saber a verdade. E quem vai trazer todos os detalhes sobre isso para nós são eles, os jornalistas da Oeste. Vamos reagir a mais um vídeo deles e prestar bem atenção, porque realmente este vídeo promete estar totalmente esclarecedor. Então, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Enquanto a gente pode, né? Responsável legal aqui no Brasil e também pague as multas que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal para desbloquear perfis na rede social. Só lembrando que o valor das multas ultrapassa 18 milhões de reais. Carlo Cauti, muito boa noite. A gente tem acompanhado esse embate do ministro Alexandre de Moraes e de Elon Musk. Conhecendo aí o que a gente tem acompanhado nos últimos dias, essa suspensão vale até a empresa nomear um representante legal. Você acha que vai vir alguma coisa por parte da Rede X, Cauti? Não, isso não vai acontecer, muito menos o X, o Twitter vai pagar as multas que estão sendo cobradas. Muito boa noite, Paula. Boa noite, mestre Alexandre Garcia. Boa noite, Ana. Boa noite ao nosso público. Não vai acontecer uma nomeação de um representante legal no Brasil, porque isso seria entregar essa pessoa diretamente para a prisão que seria decretada por Alexandre de Moraes. Elon Musk considera isso algo inaceitável e ilegal, e de fato ele está certo, porque eventualmente se a rede social, pessoa jurídica, cometer alguma ilicitude, a pessoa física representante, no máximo, deveria responder do ponto de vista civil, com o seu patrimônio. O patrimônio da empresa, na verdade, nem o dele, mas tudo bem. Mas nesse caso ele seria preso. Então, essa ilegalidade que Elon Musk não considera aceitável e por isso não quer nomear um representante legal no Brasil. Mas também as multas completamente desproporcionais, inaceitáveis e que também a rede social não vai pagar. Portanto, nenhuma nem a outra coisa vão acontecer. Mas, Paula, enquanto a Alexandre e a Ana estavam falando, estava me lembrando, estava refletindo um pouco desse dia infelizmente histórico, né? Porque hoje é um dia que vai ficar marcado na história do Brasil como o dia da censura, provavelmente. Lembraremos desse dia no futuro e é um daqueles dias em que muda a chave de um país. A gente acorda para aquilo que está acontecendo numa nação e me fez lembrar um dia que aconteceu 80 anos atrás, mais de 80 anos atrás, em 1938, a noite entre 9 e 10 de novembro de 1938, é a chamada Noite dos Cristais. Kristallnacht, quando as tropas nazistas das SA e civis alemães também destruíram centenas de milhares de lojas e estabelecimentos de judeus, quebraram as vitrines e por isso o nome Noite dos Cristais. E a partir daquele momento a ditadura nazista se tornou muito mais dura do que tinha sido desde 1933, quando Hitler tomou o poder.
alguns judeus perceberam naquele momento que não podiam mais ficar na Alemanha, que tinham que ir embora e deixaram o país e conseguiram se salvar do Holocausto. Mas muitos preferiram ficar, não entenderam o risco que estavam correndo e acabaram perecendo. São esses dias, como a Kristallnacht, como outros momentos na história, que marcam passagem de um país, de uma ditadura, de uma democracia para uma ditadura. Quem sabe hoje, que é o dia 30 de agosto de 2024, não seja a Kristallnacht brasileira. Não seja o momento em que o Brasil, de fato, não seja mais uma democracia. Perda o seu status democrático. E se junte, como a Ana estava lembrando, a países como Irã, como a Rússia, como a China, como a Coreia do Norte, porque o Twitter ele só é proibido em ditaduras. Não existem democracias que proíbem o Twitter. No mundo inteiro, não há países que proíbem o Twitter. Eles podem colocar regras um pouco mais rígidas, um pouco menos rígidas. A União Europeia tem suas regras, o Digital Service Act, DSA, que também tem suas peculiaridades, o Musk critica, mas naquele caso ele respeita, porque não é evidentemente ilegal. Mas no Brasil não. No Brasil somos o único país que ainda se autoproclama uma democracia, mas que está atuando como uma ditadura. Está atuando como regimes autoritários, onde a liberdade de expressão é proibida. E só para terminar, Paulo, 2 pontos. Primeiro, vamos lembrar hoje que aqueles jornalistas, ou pseudo-jornalistas, e aqueles juristas que estão aplaudindo essa medida, que estão se descascando as mãos, aplaudindo a esse absurdo, eles vão ficar marcados na história pela infâmia. O povo não vai esquecer disso. Essas pessoas vão permanecer com a marca da infâmia porque eles apoiaram, assim como os alemães em 1938, parte deles apoiaram a Kristallnacht. Esses pseudo-jornalistas que publicamente estão apoiando essa censura absurda e abjeta, né, e esses juristas também que tentam justificar o injustificável, vão permanecer marcados na história do Brasil como infames. E o povo não vai esquecer disso. E o ponto número 2 é a questão do bloqueio do VPN. Eu estava vendo aqui as notícias que estão chegando aos poucos. O Alexandre de Moraes não bloqueou apenas o Twitter. Ele proibiu também que qualquer brasileiro possa baixar no seu telefone os aplicativos VPN, independentemente se use ou não com Twitter. Ou seja, isso é o prelúdio de outros bloqueios, de outras redes sociais e do fato que ninguém vai poder usar VPN para saber o que acontece de verdade no Brasil e no mundo. Infelizmente, quem sabe hoje seja a nossa Kristallnacht brasileira. Espero estar errado. Pois é, Cláudio, a gente estava até discutindo aqui como é que ele implementaria isso na prática, a proibição de VPN, inclusive o controle de todos os brasileiros que podem baixar hoje um VPN numa loja de aplicativo, né? Evidentemente, é uma ameaça isso. Não é prático, é impossível fazer isso do ponto de Fazer o vista controle, prático. exatamente. Porque já seria impossível com os 22 milhões de brasileiros que usam o Twitter. Vamos prender todo mundo? Não seriam suficientes as prisões já superlotadas do Brasil. Vamos fazer o quê? Vamos começar a alugar estádios de futebol para prender quem usa o Twitter? É isso que vai acontecer no Brasil? Então, já seria impossível com os usuários. Imagina com 200 milhões de brasileiros só porque eles estão usando o VPN. Então, é que uma ameaça, porque as pessoas têm medo que possa acontecer com elas aquilo que aconteceu com deputados federais, que mesmo tendo a imunidade parlamentar tiveram contas bloqueadas, com o próprio ex-administradora, ex-representante do Twitter no Brasil, que mesmo após ter renunciado, teve suas contas bloqueadas. E como é que essas pessoas vão ser notificadas? Muito simples, o STF vai notificá-las pelo Twitter, como fez com o Musk. Ou seja, o arbítrio e as ilegalidades são tantas que é suficiente falar, olha, você vai ser multado por 50 mil reais. E as pessoas vão ter medo. Este é o ponto. Essa ameaça é simplesmente para espalhar o terror entre a população brasileira e impedir que eles somente cogitem usar o Twitter, ou seja, desobedecer a algo que é evidentemente ilegal por medo de ter suas contas penhoradas. Antes de passar aqui para o Alexandre, deixa eu trazer a declaração de Elon Musk, dono da Rede X, que já fez uma publicação. Por enquanto, na Rede X a gente ainda consegue ter acesso. Aqui no Brasil a gente vai exibir na tela, então, uma das manifestações. A liberdade de expressão é a base da democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil está destruindo-a para fins políticos. E depois ele publicou na sequência: o regime opressivo no Brasil tem tanto medo de que o povo descubra a verdade que levará à falência qualquer um que tente.
Tá aí, então, manifestação do dono do X na sequência aí, Alexandre. E aí eu até gostaria de ouvi-lo, porque ontem até nós comentamos no programa, havia uma leitura de que o ministro Alexandre de Moraes talvez pudesse levar essa decisão de suspender o X para o pleno, para outros ministros, para dividir o fardo, vamos dizer assim. E hoje ele decide, então, monocraticamente, numa canetada só, suspender o X. E vale lembrar, Alexandre, que essa decisão vem na esteira aí da série de reportagens da Folha, que revelou a troca de mensagens ali entre assessores do ministro Alexandre de Moraes. E a gente, ou muita gente achava, muitos analistas, de que ele iria colocar o pé no freio diante do que foi revelado, que é muito grave. E o que a gente tem visto nas últimas semanas é que ele colocou o pé no acelerador nas últimas decisões dele, Alexandre. Como é que você vê essas últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes, que culminou com essa gravíssima aí da suspensão do X? Essa expectativa de que você fala, Paula, é das pessoas que superestimaram o ministro Alexandre de Moraes. No entanto, nunca teve prudência e continua não tendo. Isso faz parte da natureza totalitária de quem não quer saber de crítica, né? Embora tenha dito lá no passado, de logo ali, né, que quem não quiser ser criticado, satirizado, que não se meta em função pública, né? E, no entanto, é isso que está acontecendo. A base disso tudo o Dr. Freud explica, né? É o ego atingido. Então, vale tudo. Eu vejo, por exemplo, essa subserviência. Desculpem os que estão me ouvindo, mas é subserviência, é falta de cidadania, é falta de reação, né? Foi testada durante a pandemia, né, com cúmplices de peso, assustaram todo mundo, mostraram covas que estão esperando cada um de nós, os caixões que estavam nos esperando, para saber se podiam nos dominar. E dominaram. Dominaram até as nossas cabeças. Nos convenceram de que não tinha tratamento, não se trate porque não tem tratamento, e aí as pessoas morreram. Deu certo, então dá para a gente dominar. Isso aí, meu Deus do céu, que matéria-prima para o George Orwell, para fazer um novo livro. Brasil 2024. Não era mais Oceânia 1984. Perfeito. Tá? Ou, quem sabe, o Kafka fazer um novo processo Tupiniquim. Daria perfeitamente. Os ingredientes estão todos ali. O absurdo das coisas está tudo ali. É da natureza totalitária. O Carlos lembrou a Kristallnacht, num 10 de novembro. E eu lembrei aqui, um ano antes, 10 de novembro, aqui no Brasil. Estado Novo do ditador Getúlio Vargas. Revogou a Constituição. Agora, la loi c'est moi, a lei sou eu. Como a história se repete. É farsa, é comédia, sei lá o quê, como se repete. 1937, a lei sou eu. Getúlio Vargas passou a governar com decreto-lei. E eu insisto, né, no nosso encolhimento, tem um encolhido mor, chama-se Sua Excelência, o presidente de um dos poderes, da Câmara Alta, do Senado Federal, que representa os estados supostamente federados do Brasil, que na prática é uma república unitária. Rodrigo Pacheco, por seu silêncio, sua omissão, não evitou o que está acontecendo agora. Portanto, é responsável também. Mas nós também somos responsáveis pelo nosso... Alguns aqui na Oeste falamos, mas outros não falaram, até o contrário, justificaram e defenderam a censura, que é proibida pela Constituição, está vedado lá no artigo 220. E qualquer pessoa pode expressar o pensamento. Eu discordo de alguns que estão aí, que foram banidos, discordo do estilo completamente. Acho horrível.
mas defendo até a morte o direito de falarem, porque a crítica é muito melhor que o aplauso. O aplauso pode inflar o ego, pode nos fazer levitar, mas não vai nos fazer melhores. A crítica vai. Mas a burrice do totalitarismo da Coreia do Norte, da China, do Irã e do Brasil, né, acham que é preciso cortar a crítica quando ela é produtiva. Né? É isso. Aspas, pseudo-juiz não eleito destruindo a democracia, diz Elon Musk sobre decisão de Moraes. O bilionário Elon Musk, proprietário da plataforma X, expressou forte oposição à decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento da rede social no Brasil. A decisão foi tomada na sexta-feira, dia 30, após o não cumprimento de exigências judiciais por parte da plataforma. E ele ainda disse mais. Em sua conta no próprio X, Musk criticou duramente a ordem do ministro, afirmando que a liberdade de expressão é a base da democracia e um pseudo-juiz não eleito no Brasil está destruindo para fins políticos. As palavras de Musk refletem preocupação com o impacto que tal decisão pode ter sobre a liberdade de expressão e a operação de plataformas de mídia social no país. A medida de Moraes foi uma resposta à ausência de um representante legal do X no Brasil e à falta de resposta da empresa às exigências feitas por ele. O prazo final para que a plataforma respondesse às exigências terminou às 27, na quinta-feira, dia 29. Com o não cumprimento por parte da empresa, Moraes ordenou a suspensão da plataforma, a decisão que foi respaldada pela Procuradoria-Geral da República. Só que o curioso disso tudo, gente, é que vocês podem imaginar quem poderá nos salvar dessa ditadura que está ocorrendo agora no Brasil. E se eu te disser que eles estão totalmente mancomunados, vocês acreditam? Olhem bem essa notícia. Moraes estava com Pacheco e Alckmin no momento em que decidiu suspender o X. Portanto, legislativo, executivo, judiciário, todos juntos. Resta saber por que os outros ministros não se manifestam. Será que eles estão totalmente juntos, não solta a mão de ninguém? Essa é a decisão? Vale lembrar que Cássio Nunes Marques e também ele, André Mendonça, foi colocado lá por Bolsonaro. Portanto, a favor do povo conservador. Então, será que eles não vão se manifestar sobre isso? Eu gostaria muito de saber a opinião desses outros ministros, porque ao que parece, o judiciário não precisa mais de 11, somente de um, que decide tudo no nosso Brasil. E vocês, gente, o que vocês acham que vai acontecer nessa história? Vale lembrar que Elon Musk, na verdade, não é nada daquilo que se parece. Ele não é só um bilionário mimado, como estão dizendo por aí, não. Ele é alguém que tem muita influência, que ele lidar com pessoas de muito alto gabarito, com pessoas bilionárias. E será que todos vão se calar?